Há 11 mil anos, nas colinas escaldantes do sul da Turquia, um grupo de pessoas ergueu pilares de calcário que não deveriam ter existido. Chamamos seu monumento de Göbekli Tepe, e ele permanece o complexo de templos mais antigo conhecido na Terra. Há 4.500 anos às margens do Nilo, uma civilização que nunca deixamos de nos maravilhar construiu as Grandes Pirâmides de Gizé, 2 monumentos, separados por 1.500 quilômetros e por mais de 7 milênios. Durante a maior parte da história, esses 2 mundos parecem não ter em comum nada além de pedra e ambição. Então o DNA antigo entrou em cena. Os cientistas começaram a extrair e sequenciar material genético de restos humanos enterrados no antigo Oriente Próximo e Norte da África. E o que eles encontraram? Permeando silenciosamente aqueles ossos foi algo que ninguém havia previsto uma conexão. Não é mitológico, não é arquitetônico, é biológico, é rastreável, é real. A história que conta sobre quem eram essas pessoas e para onde foram acaba sendo uma das mais extraordinárias de toda a história da humanidade. Para entender o que o DNA nos revela sobre a conexão entre Göbekli Tepe e o Antigo Egito, primeiro é preciso manter ambos os mundos em mente simultaneamente e sentir todo o peso da distância entre eles. Göbekli Tepe fica na região de Şanlıurfa, no sudeste da Turquia. Suas camadas mais antigas datam de aproximadamente 11.600 anos atrás. As pessoas que o construíram não tinham escrita, ferramentas de metal ou cerâmica. Segundo todos os padrões convencionais do que chamamos de civilização, eles não deveriam ser capazes do que construíram. E, no entanto, lá está. Enormes pilares de calcário em forma de T. Alguns com quase 6 metros de altura e pesando até 10 toneladas dispostos em recintos circulares precisos e esculpidos com extraordinária habilidade. Raposas, abutres, escorpiões e javalis esculpidos em pedra com uma confiança e um talento artístico que ainda hoje impressionam os arqueólogos. O Egito Antigo dispensa apresentações. As pirâmides de Gizé, construídas há cerca de 4.500 anos, continuam entre as estruturas mais reconhecidas da Terra. A civilização que os produziu era alfabetizada, sofisticada na agricultura, organizada hierarquicamente e capaz de coordenar trabalho e recursos em uma escala que ainda impressiona os engenheiros modernos. O relato convencional de como o Egito chegou a esse ponto é mais ou menos o seguinte: a agricultura se espalhou para oeste e para sul a partir de suas origens no antigo Oriente Próximo. Populações migraram levando consigo o conhecimento agrícola para o Levante e, eventualmente, para o Vale do Nilo. Ao longo de milhares de anos, essas comunidades tornaram-se cada vez mais complexas, e a partir dessa complexidade surgiu a civilização faraônica. Esse relato não está errado, mas está incompleto, porque trata o movimento da agricultura como a disseminação de uma ideia passada de grupo para grupo como um boato, enquanto as pessoas em si permaneciam praticamente no mesmo lugar. O DNA antigo nos mostrou que não foi isso que aconteceu. O que se deslocou não foi apenas o conhecimento. O que se deslocou foram as pessoas. Indivíduos específicos geneticamente identificáveis que carregam sua ancestralidade através de paisagens, gerações e séculos. E uma das populações genéticas mais distintas e rastreáveis, o grupo que os pesquisadores de DNA antigo identificam como a linhagem dos agricultores neolíticos da Anatólia, estava centrada precisamente na região que deu origem a Göbekli Tepe. É esse o fio condutor desta história. Não se trata de uma linha reta nem de uma simples herança, mas sim de uma jornada biológica rastreável desde o topo de uma colina calcária no sul da Turquia até as margens do Nilo. E o que ela revela sobre as raízes profundas da civilização humana é verdadeiramente extraordinário. Quando os pesquisadores de DNA antigo começaram a extrair e sequenciar material genético de restos humanos em todo o antigo Oriente Próximo, uma das primeiras coisas que os impressionou foi o quão distintas as populações eram umas das outras. Pessoas que vivem em estreita proximidade geográfica sem estarem separadas por grandes cadeias de montanhas ou desertos intransponíveis, apresentaram assinaturas genéticas significativamente diferentes. Os agricultores da Anatólia, as populações do Levante ao sul, os habitantes das montanhas Zagros ao leste. Vizinhos no sentido mais amplo, mas carregando histórias profundamente distintas inscritas em seu DNA. A linhagem de agricultores neolíticos da Anatólia é o nome que os pesquisadores dão à população genética ancorada no que hoje é o sul e o centro da Turquia. A assinatura ancestral deles é específica o suficiente para ser identificável milhares de anos depois no DNA de populações muito distantes de sua terra natal. Quando você a encontra em um esqueleto antigo, você sabe algo significativo sobre a origem dos ancestrais daquela pessoa e quando eles migraram. A ligação com Göbekli Tepe é direta.
As evidências genéticas não mostram fundadores ocultos nem ancestralidade externa anômala coincidindo com a ascensão do sítio. Os construtores eram descendentes de pessoas que viveram nessa região por milhares de anos antes mesmo da primeira coluna ser erguida. Seu DNA não carrega nenhum influxo misterioso, nenhum sinal de alguma civilização externa que chegou para ensinar ou orientar. Apenas uma linhagem local profunda e ininterrupta, realizando algo notável inteiramente em seus próprios termos. Mas quem eram essas pessoas em termos pragmáticos? A arqueologia responde a essa pergunta com impressionante clareza. Eles não eram puramente caçadores-coletores, nem eram totalmente agrícolas da maneira como os conhecemos. Ocupavam o extraordinário meio-termo de uma das transições mais importantes da história da humanidade. Dezenas de milhares de lâminas de foice encontradas no local indicam um envolvimento sério e repetido com plantações de cereais. Pedras de moagem e pilões confirmam o processamento de grãos em larga escala. Restos de animais mostram indícios iniciais de manejo da vida selvagem caminhando para a domesticação. As próprias estruturas, algumas das quais apresentam forte semelhança com habitações permanentes, sugerem pessoas que pretendiam ficar. Trata-se de uma população em movimento não fisicamente, ainda não, mas econômica e socialmente. Uma comunidade que acumula conhecimento, aprimora técnicas e desenvolve a capacidade organizacional que, eventualmente, levaria seus genes e sua compreensão acumulada muito além das colinas do sul da Turquia. Para onde foram em seguida e o que levaram consigo é onde esta história começa a se aproximar do Egito. A disseminação da agricultura pelo mundo antigo não foi um processo silencioso e invisível. Foi transmitido por pessoas, comunidades reais, deslocando-se por paisagens reais ao longo de gerações em um ritmo tão lento que nenhum indivíduo teria percebido a dimensão do que estava acontecendo. O DNA antigo nos permitiu observar esse movimento de uma forma que nenhuma ciência anterior havia conseguido. E o que ele revela é uma população, expandindo-se da Anatólia em múltiplas direções simultaneamente, deixando sua marca genética nos ossos dos povos que vieram depois deles. O movimento para o oeste é o mais bem documentado dos dois. À medida que a agricultura se espalhou pela Europa ao longo dos milênios que se seguiram à construção de Göbekli Tepe, os agricultores da Anatólia migraram com ela. Eles não se limitaram a exportar uma ideia, migraram fisicamente, misturando-se com as populações de caçadores-coletores do Mesolítico que encontraram e deixando um legado genético que persiste nos europeus modernos até hoje. A dimensão dessa contribuição é substancial. Uma parte significativa da ancestralidade das pessoas que vivem na Europa hoje remonta exatamente a essa origem. Os construtores de Göbekli Tepe estão no sentido biológico mais literal, entre os ancestrais de grande parte do mundo ocidental. Mas o movimento não foi apenas para o oeste. Evidências genéticas também apontam para uma dispersão para o sul e sudoeste. A ancestralidade relacionada à Anatólia começa a aparecer em restos mortais antigos do Levante, da costa leste do Mediterrâneo e eventualmente mais ao sul e oeste no norte da África. A rota não é difícil de traçar em um mapa. O corredor levantino, o arco de terra que liga o sul da Turquia passando pela Síria, Líbano e Israel atuais até a península do Sinai funcionava como uma via genética natural. As populações que se deslocavam ao longo dessa rota não precisavam fazer uma única jornada dramática. Elas se moviam gradualmente, geração após geração, comunidade após comunidade, estabelecendo-se, misturando-se e deslocando-se novamente. A cronologia é importante aqui. Não se tratava de um influxo repentino de pessoas chegando às portas do Egito. Foi um acúmulo lento de ancestralidade que se desenrolou ao longo de milhares de anos. Muito antes da Era das Pirâmides, muito antes do primeiro faraó, muito antes de qualquer coisa que reconheceríamos como civilização egípcia. O que chegou ao Vale do Nilo não foi uma população conquistadora, mas uma contribuição genética absorvida pelas comunidades existentes ao longo dos séculos, tornando-se parte da base biológica sobre a qual tudo o que se seguiu foi construído. Os povos que levaram essa ancestralidade para o sul não tinham consciência de que estavam escrevendo a história. Eles simplesmente se deslocavam como os humanos sempre fizeram em busca de terra, água e oportunidades. Durante a maior parte da história, o Antigo Egito guardou seus segredos genéticos com o mesmo rigor com que guardava tudo o mais. O clima seco do Vale do Nilo preservou os corpos com extraordinária fidelidade. O DNA se degrada mesmo em condições ideais. E por décadas, a perspectiva de recuperar material genético confiável de múmias egípcias parecia remota. Então a ciência alcançou esse nível de compreensão. E quando o fez, o que os pesquisadores descobriram dentro daqueles vestígios antigos reformulou a história da origem da civilização egípcia de maneiras que ainda estão sendo assimiladas.
O estudo mais significativo ocorreu em 2017, quando pesquisadores sequenciaram com sucesso o DNA antigo de restos mumificados recuperados de Abu Zir el-Melek, um sítio arqueológico no Médio Egito com um registro de sepultamentos que abrange mais de 1000 anos da história do Antigo Egito. Os resultados foram impressionantes. Os antigos egípcios mostraram forte afinidade genética com populações do Oriente Próximo e da Anatólia. Mais ainda, e este detalhe é importante, do que com populações da África subsaariana. As pessoas sepultadas em Abu Zir el-Melek possuíam uma ancestralidade significativa proveniente do mesmo vasto mundo genético que havia produzido os agricultores neolíticos do Antigo Oriente Próximo. Isso não foi totalmente inesperado para os geneticistas que vinham acompanhando o movimento para o sul da ancestralidade relacionada à Anatólia através do corredor levantino. Mas ver essa descoberta confirmada em restos mortais egípcios deu à história da migração um destino concreto. A contribuição genética não foi superficial, foi fundamental, tecendo a ancestralidade de pessoas que viveram, trabalharam e morreram no Vale do Nilo milhares de anos antes da Era das Pirâmides, durante o período Neolítico, quando a agricultura começou a se estabelecer no Egito e os assentamentos permanentes começaram a substituir os antigos modos de vida nômades. Isso nos mostra que a população do Antigo Egito nunca esteve geneticamente isolada. Ela foi o produto da mistura da migração, da convergência de múltiplas correntes ancestrais ao longo de milênios em uma das localizações geograficamente mais estratégicas da Terra. E entre esses fluxos rastreáveis e específicos estava a linhagem dos agricultores neolíticos da Anatólia, a mesma população genética concentrada na região de Göbekli Tepe. 2 pontos merecem destaque aqui. Primeiro, isso não é uma afirmação sobre identidade racial ou propriedade cultural. A civilização não é propriedade de nenhuma linhagem. Em segundo lugar, e igualmente importante, a conexão genética não significa transmissão direta de ideias ou práticas. O que o DNA estabelece é que as pessoas que eventualmente construíram o Antigo Egito compartilhavam uma ancestralidade biológica significativa com as pessoas cujo mundo produziu o primeiro complexo de templos conhecido na Terra. Isso não é pouca coisa. A genética sozinha não conta toda a história. Nunca conta. O que torna a ligação entre Göbekli Tepe e o Antigo Egito verdadeiramente fascinante é que o fio condutor biológico corre em paralelo com algo completamente diferente. Um conjunto de paralelos simbólicos e culturais que, uma vez que se começa a procurá-los, são difíceis de ignorar. Comecemos pelos animais. As superfícies esculpidas dos pilares de Göbekli Tepe são dominadas por um conjunto específico de criaturas abutres, serpentes, escorpiões, javalis, raposas e garças. Essas não são escolhas decorativas feitas ao acaso. Elas carregam um peso simbólico apontando para uma mitologia organizada em torno da fronteira entre a vida e a morte, o selvagem e o humano, o mundo natural e tudo o que existe além dele. Agora considere que os abutres ocupam um lugar central na iconografia religiosa do Egito Antigo. A deusa Nekhbet, uma das mais antigas divindades protetoras do panteão egípcio, assume a forma de um abutre. Serpentes permeiam a mitologia egípcia com uma persistência e complexidade que quase nenhuma outra cultura do mundo antigo consegue igualar. Escorpiões aparecem entre os primeiros ícones reais do Egito, mais notavelmente no nome de um dos governantes pré-dinásticos conhecido como Escorpião I. Essas sobreposições podem ser coincidência, mas existem em um panorama cultural que o DNA agora nos diz que estava biologicamente conectado. E há também a própria tradição dos pilares. Os pilares em forma de T de Göbekli Tepe, alguns dos quais apresentam braços e mãos esculpidos que sugerem figuras antropomórficas, representam uma coluna simbólica abstrata com profundo significado ritual. A coluna de Ged egípcia posterior associada à estabilidade e à espinha dorsal de Osíris pertence a uma tradição mais ampla do Antigo Oriente Próximo de formas verticais sagradas que carregam significados que vão muito além de sua forma física. As formas específicas são diferentes. O impulso subjacente de dar ao significado espiritual abstrato uma expressão física permanente em pedra permeia ambos os mundos. A veneração aos ancestrais e o tratamento ritual dos crânios bem documentados em Göbekli Tepe e em todo o Oriente Próximo Neolítico reverberam nas tradições funerárias egípcias, nas quais a preservação e a comemoração dos mortos ocuparam o centro da vida religiosa por 3.000 anos. Nada disso comprova a transmissão cultural direta. O desenvolvimento paralelo é sempre possível. Linguagens simbólicas semelhantes podem surgir independentemente de experiências humanas similares de mortalidade, natureza selvagem e desconhecido. Mas as evidências genéticas alteram esse cálculo.
quando os povos que carregavam essas tradições simbólicas migravam para o sul ao longo de milênios, a possibilidade de transmissão se torna algo mais do que mera especulação. O que o DNA desmantelou silenciosamente foi a ideia de que as grandes civilizações do mundo antigo surgiram isoladamente, que o Egito era o Egito. A Anatólia era a Anatólia, e a história de cada uma pertencia apenas a si mesma. As evidências genéticas contam uma história diferente, uma história mais complexa, mais rica, mais humana de populações em movimento, carregando sua ancestralidade e seu conhecimento acumulado através de paisagens e gerações, misturando-se, estabelecendo-se e migrando novamente, deixando vestígios nos ossos das pessoas que vieram depois delas. A linhagem dos agricultores neolíticos da Anatólia não é uma nota de rodapé nesta história, é um dos seus fios condutores centrais. Uma população geneticamente identificável, ancorada na região que produziu Göbekli Tepe, cujos descendentes se espalharam para o oeste na Europa e para sul em direção ao Nilo, contribuindo significativamente para os fundamentos biológicos de civilizações que mais tarde surpreenderiam o mundo. Isso não é uma afirmação de superioridade ou posse. É simplesmente o que as evidências mostram. As pessoas migraram. Seus genes viajaram com elas. E as civilizações que eventualmente surgiram no final dessas jornadas carregaram consigo algo do seu mundo. Isso também representa a demolição silenciosa da teoria da civilização perdida. Graham Hancock e outros argumentaram que uma população fundadora sofisticada, agora desaparecida, semeou o mundo antigo com conhecimento e técnica. O DNA torna esse argumento insustentável. Não há nenhuma população fantasma no registro genético, nenhuma ancestralidade anômala, nenhum sinal oculto que aponte para uma misteriosa fonte externa. O que as evidências mostram em vez disso é um mundo antigo interconectado no qual populações reais, rastreáveis e inteiramente humanas disseminaram ideias e tradições por distâncias reais e em tempo real. A explicação nunca foi sobrenatural, sempre foi a migração. O que o DNA antigo tornou possível pela primeira vez foi a capacidade de acompanhar não apenas o movimento de objetos ou estilos arquitetônicos, mas também o movimento das próprias pessoas. Traçar uma linhagem biológica desde uma comunidade específica em uma paisagem específica até as populações que herdaram seu mundo milhares de anos depois. Isso é um tipo de conhecimento histórico genuinamente novo. E o que isso demonstra sobre a relação entre Göbekli Tepe e o Antigo Egito é que esses dois mundos não eram estranhos conectados apenas por pedra e ambição, num sentido real biológico e rastreável. As pessoas que ergueram aqueles pilares de calcário no sul da Turquia e as que posteriormente construíram ao longo do Nilo pertenciam à mesma longa história humana. Elas eram, através de toda aquela distância e todos aqueles anos, uma família. Voltemos por um instante a esses dois monumentos. Pilares de calcário que se erguem no topo de uma colina no sul da Turquia com 11.600 anos. As pirâmides de Gizé, localizadas à beira do Saara, construídas há 4.500 anos. A distância entre elas no tempo e no espaço parecia outrora absoluta. Já não parece mais. O DNA não nos diz que o povo de Göbekli Tepe construiu o Egito. Isso nos mostra que o mundo deles, seus genes, suas tradições simbólicas, seu conhecimento acumulado sobre como organizar comunidades em torno de algo sagrado e compartilhado viajaram para o sul, geração após geração através do corredor levantino e para o Vale do Nilo, tornando-se parte da base biológica e cultural sobre a qual uma das maiores civilizações da história acabou se erguendo. A ciência não diminuiu essa história, ela a expandiu enormemente. E o mais extraordinário de tudo é que desde o início sempre foi uma história inteiramente humana. Se você achou essa descoberta importante, curta e inscreva-se. Até a próxima.